Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, durante a Combrasfran 2024. E agora eu converso com Francisco Turra, que é ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho Consultivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e também presidente da Aprobio, Associação Brasileira de Produtores de Biodiesel. Seja muito bem-vindo, ex-ministro. Bem, em primeiro lugar, é uma alegria a gente poder dialogar, falar um pouco sobre esses temas tão importantes, porque duas riquezas do Brasil exatamente são essas: Brasil produtor de alimentos e Brasil produtor de energia limpa. E há muita correlação disso, é a agroenergia, por exemplo, os biocombustíveis. Nessa transição energética, o Brasil desponta como o país do futuro. Tanto é que já aprovamos agora na Câmara e Senado os combustíveis do futuro, que o Brasil será o grande inovador em termos de combustíveis também. Então, eles vêm do campo. Então, uma relação profunda entre o que nós estamos falando, a proteína animal. Brasil, o maior exportador de aves, desde 2005, o maior exportador de carne bovina e o quarto maior exportador de carne suína. Estamos efetivamente andando e bem preparados. Sanidade, qualidade, boas práticas, e é por isso que vamos. E, ministro, continuo chamando de ministro porque eternamente será ministro, né? Eu pergunto uma coisa, teve uma fala na abertura agora da Combrasfran do senador Luiz Carlos Reins, que achei bastante emblemática, né? Que disse o seguinte, a respeito do Brasil se tornar, então, uma potência, né? Ser soberano na questão alimentar, puxado, inclusive, pelas proteínas animais, e, claro, isso inclui, obviamente, a carne de frango, da qual o Brasil é líder, né, nas exportações, na produção, e também na questão energética. E aí o senhor também, que está nessa liderança da Aprobio, eu queria que o senhor fizesse essa correlação, já que também o senhor esteve há tanto tempo à frente da BPA. Bom, eu acho que quem nos acompanha e nos ouve, não sei se fica surpreso, mas deve ficar feliz de saber que efetivamente hoje o Brasil, por exemplo, tem a maior companhia, a maior empresa de alimentos do mundo, que é a JBS, do mundo. E o Brasil está surpreendendo efetivamente, em se falando de proteína animal, porque nós hoje respondemos por 37% das exportações do mundo, por exemplo, na avicultura. Estamos crescendo ano a ano, a demanda do mundo é maior. Nós temos obstáculos, por exemplo, de repente vem Carrefour, boicota, mas a Europa, por exemplo, é tão insignificante nesse mercado, quando nós temos aí a Ásia, a África, continentes demandando carne brasileira. Então, eu acho que os outros setores, quando tiverem a mesma organização, preparação, porque a proteína animal brasileira é profissional. Ela cuidou, veja você, influenza aviária, passou por perto, mas não entrou. Newcastle, também não. Então, tem um caso e parou. Quer dizer, o Brasil cumpre protocolos. Não é alguma coisa que Deus nos deu só. Nos ajuda sim, mas o brasileiro faz a sua parte, cumpre rigorosamente a sua missão. E transmissão e transição energética, por exemplo, biocombustíveis. Eu falo do etanol e do biodiesel. Nós já somos o terceiro país no mundo na fabricação do biodiesel. Estados Unidos, a Indonésia e Brasil. Observe, é uma coisa fantástica. E começou há 15 anos. E o bem que faz à saúde, por exemplo, a alimentação das aves e suínos, ela é do farelo de soja misturado com milho. Veja, biodiesel dando isso para nós, além da saúde e da descarbonização. E se eu puder dar um dado para ti, vou te dizer, em 15 anos, com o que o Brasil produziu de biodiesel, ajudamos o mundo como se tivéssemos plantado 960 milhões de árvores. 2 estados do Brasil. Então é um número impressionante que a gente tem que comemorar.
E, ministro, pensando nessa questão dos biocombustíveis, a gente já está no etanol de segunda geração, se a gente for pensar. Biocombustíveis, a gente já tem transporte público nas grandes cidades rodando a biocombustível, ou seja, não é uma novidade que o Brasil investe nessa transição energética, não é uma novidade que o Brasil tem um dos códigos florestais, um dos códigos ambientais e que o agronegócio é bastante, vamos dizer assim, é bastante restrito na questão de ter que respeitar essas leis para poder produzir. E por que ainda a gente precisa ficar reagindo combativamente a esse tipo de questionamento, ainda que a União Europeia assim, seja uma parcela insignificante das nossas exportações, né? Bom, eu acho que muito disso, sinceramente, é um ciúme desmedido. Eu tenho acompanhado, porque não é um fato novo isso que aconteceu do Carrefour. Seguidas vezes, vocês lembram do Danone há pouco? E tantas outras multinacionais, principalmente, ameaçam o Brasil, tentam inibir o Brasil, tentam constranger o Brasil, cobrando coisas. Cobertura do Brasil florestal, 66% da Europa, não chega a 3%, meu Deus. E nós temos que dar explicações para eles. Eles aceitariam o nosso Código Florestal? Jamais, jamais. E mesmo assim, nós estamos podendo fazer uma agricultura que exporta alimentos, e nós estamos ajudando nessa transição energética com os biocombustíveis de última geração e, por exemplo, até tendo a coragem de votar um projeto dos combustíveis do futuro, querosene verde e tantas outras coisas, por exemplo, os biodigestores produzindo energia, o biogás, enfim, tanta coisa que virá como combustível do futuro, que nós efetivamente estamos surpreendendo o mundo. Esta é a verdade. E para encerrar, ministro, a gente já pode dizer que o Brasil é quase que o one-stop shop da proteína animal, né? A gente já vê o mundo inteiro praticamente comprando todo e qualquer tipo de proteína animal que quiser aqui do país. Observando ainda a fala do senador Heinz, né, sobre a soberania alimentar protagonizada pelo Brasil enquanto exportador e também dessa questão da energia mais limpa, quanto tempo o senhor vê esse progresso do Brasil até chegar a esse ponto dessa soberania? Olha, eu acho que já estamos avançando muito rapidamente. Percebo assim que de ano para ano nós estamos aqui fazendo o dever de casa, fugindo inclusive dessas pressões indevidas e tudo, mas cumprindo um roteiro muito ágil para a gente chegar a esse ponto. Olha, se você olhar um passado não muito distante, mas recente, você via que o Brasil era limitado, divulgava pouco e tudo, mas agora o mundo está vendo e mostrando e espantado o que o Brasil tem. Está aí a Ásia, por exemplo. Ouça os discursos do próprio primeiro-ministro da China chegando no Brasil, e eu recebi delegações quando era ministro da Agricultura lá atrás que diziam o seguinte: só tem medo de fome no mundo quem não conhece o Brasil. E dá para repetir hoje também. E também só tem medo da poluição no mundo quem não conhece a capacidade do Brasil de produzir energia limpa, combustíveis limpos. É o que nós já estamos fazendo com muita velocidade. Aí então, ex-ministro da Agricultura, porém eterno ministro, Francisco Turra, que também é presidente do Conselho Consultivo da BPA, presidente da Aprobio, falando aqui com a gente. E fique ligado, porque o Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.